Legalizar a cannabis. Esse é um dos debates mais quentes do momento, né? De um lado, a promessa de controlar um mercado bilionário e arrecadar impostos. Do outro, o medo de uma nova crise de saúde pública. A questão divide especialistas, governos e a sociedade em todo o mundo. Pois é, a pergunta de US$ 1 milhão é essa. Será que regulamentar o mercado da cannabis é o caminho para reduzir danos e enfraquecer o crime organizado? Ou, na verdade, estaríamos abrindo uma porta perigosa com consequências graves para a saúde da população? As respostas, como a gente vai ver, não são nada simples. Então, para a gente mergulhar fundo nesse debate, vamos analisar os argumentos de dois estudos científicos que chegaram a conclusões totalmente opostas. Um, de Portugal, que defende um modelo de legalização responsável, e o outro, do Brasil, que se posiciona firmemente contra. Vamos ver o que cada lado diz? Ok, antes de mais nada, um ponto que precisa ficar super claro. Descriminalizar não é a mesma coisa que legalizar. Portugal, por exemplo, já descriminalizou o consumo lá em 2001. Isso quer dizer que o usuário não é tratado como criminoso, mas como um caso de saúde. Já a legalização é um passo muito maior. Ela cria um mercado legal, com regras para produção e venda. É essa discussão que está pegando fogo. Bom, vamos começar pelo ponto que talvez seja o mais sensível de todos: o impacto da cannabis na saúde. O que os dados realmente mostram sobre os perigos? Agora, olha só que interessante essa comparação do estudo português. Quando a gente coloca a cannabis lado a lado com substâncias que são legais, como o álcool e o tabaco, o perfil de risco dela parece menor, tanto em toxicidade quanto no perigo que representa para a sociedade. Isso levanta uma questão no mínimo curiosa: por que a lei trata essas substâncias de formas tão diferentes? Mas aí vem o principal contraponto, direto do relatório brasileiro. A lógica é a seguinte: quanto mais fácil o acesso a uma droga e quanto mais aceita ela for socialmente, mais gente vai usar e menos perigosa ela vai parecer. O resultado disso? Mais usuários e, claro, mais problemas de saúde associados. E a questão da dependência? Bom, os dados portugueses indicam que a cannabis vicia sim, cerca de 1 em cada 11 pessoas que usam. Mas, de novo, a taxa de dependência dela é bem menor que a do tabaco e também fica abaixo da do álcool. O risco é real, não dá para negar. A questão que os defensores da legalização colocam é: se o risco é menor que o de outras substâncias legais, a proibição total ainda se justifica? E aqui é importante dizer: mesmo quem defende a legalização reconhece que existem riscos muito claros. Usar cannabis e dirigir aumenta, sim, o risco de acidente. Pode também desencadear surtos psicóticos em quem já tem predisposição e, principalmente, é muito prejudicial para adolescentes que ainda estão com o cérebro em formação. Proteger os mais jovens é um ponto em que os dois lados do debate concordam. Ok, vamos sair um pouco da saúde do indivíduo para olhar o quadro geral. Qual o impacto da legalização no crime, no sistema de justiça e, claro, na economia? 300 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Essa é a estimativa de quanto o mercado legal de drogas movimenta por ano no mundo. E o mais impressionante, metade de tudo isso vem da cannabis. O argumento aqui é que a legalização poderia tirar essa fortuna das mãos do crime organizado e passá-la para o controle do Estado através de impostos. E qual o impacto disso na justiça? Bom, vamos pegar o exemplo do Colorado, nos Estados Unidos. Depois da legalização, o número de processos na justiça ligados à cannabis caiu 80% em apenas 4 anos. Isso significa menos gente na prisão e uma economia gigantesca de dinheiro público que antes era gasto com polícia e tribunais. Só que a visão contrária é mais cética. O relatório brasileiro argumenta que o crime organizado não iria simplesmente sumir. Ele é adaptável, ele mudaria o foco para outras atividades. E tem mais: os custos sociais com o aumento do consumo, como mais gente precisando de tratamento de saúde e perdendo produtividade, poderiam ser muito maiores do que qualquer dinheiro arrecadado com impostos. A gente não precisa ficar só na teoria, né? Já temos laboratórios da vida real, como o Uruguai e vários estados americanos, que legalizaram. Mas o que os resultados de lá nos ensinam? São modelo a ser seguido ou um alerta sobre os perigos? E uma coisa fica clara logo de cara: não existe uma receita de bolo para legalizar. Cada lugar faz de um jeito. O Uruguai, por exemplo, exige que o consumidor se registre e bota um limite na potência da cannabis. Já o Colorado libera o cultivo em casa, enquanto Washington proíbe. Cada uma dessas pequenas regras muda completamente o resultado final. E é aqui que o debate fica fascinante, porque os dois lados olham para essas mesmas experiências e tiram conclusões totalmente diferentes. Quem é a favor
vê um roteiro de como regular o mercado e diminuir os riscos. Já quem é contra, vê uma história de terror, apontando o aumento da potência da erva, o marketing agressivo e a falha em proteger os mais novos. É a mesma realidade, vista por duas lentes opostas. Para os defensores da legalização, as experiências pelo mundo já deixaram algumas lições importantes. Primeiro, é preciso ter um objetivo claro. Segundo, o imposto não pode ser tão alto a ponto de o mercado ilegal continuar mais barato. E a mais importante de todas, o dinheiro arrecadado tem que ser usado para prevenção e educação sobre drogas. Então, depois de analisar tudo isso, qual seria o caminho a seguir? Vamos contrastar agora a proposta concreta de legalização com a oposição fundamental a essa ideia. A proposta do estudo português desenha um modelo de legalização super controlado. A idade mínima seria 21 anos. A venda só em farmácias autorizadas. Teria um registro de usuários para monitorar o consumo, controle de potência do produto e publicidade seria totalmente proibida. A ideia aqui não é incentivar o uso, mas sim controlá-lo e reduzir os danos do mercado ilegal. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta. A proibição total, claramente, falhou em acabar com o mercado, mas a legalização total e sem regras traz o risco real de aumentar o consumo e os problemas de saúde. Então, onde está o equilíbrio certo entre liberdade, saúde pública e segurança? Essa resposta, como a gente viu, está longe de ser um consenso e continua sendo o grande desafio no mundo todo.